Então, para converter escalas de temperatura, será que dá para usar a regra de 3? Engraçado, não dá para usar diretamente, mas a fórmula é deduzida pela regra de 3. E a gente vai ver isso agora. Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. Então vamos lá. A gente lembra, quem não aprendeu vai aprender, que quando a gente tem a escala de graus Celsius, também chamada de graus centígrados, a gente pode converter essa temperatura para uma temperatura em graus Fahrenheit ou então para Kelvin. Como é que elas foram definidas na história? É sempre bom falar porque a gente vai precisar disso, tá? Elas foram definidas a partir do ponto de fusão da água e do ponto de ebulição da água na pressão atmosférica normal, que a gente chama mais ou menos de 1 atm, né? Cuja medida, né, é 1 atm. Então, para graus Celsius, estipulou-se que o 0 é o ponto de fusão e 100 graus era o ponto de ebulição. Para graus Fahrenheit, era 32 o ponto de fusão e que teria 180 de diferença até o ponto de ebulição, ou seja, 32 mais 180, 212. E Kelvin seria 273 para a base de 0 graus, e aí seria 373. Kelvin tem uma origem também na questão da temperatura do 0 Kelvin, né, que seria menos 273 negativos, mas eu não vou entrar nem nessa história. O principal é saber que aqui é 273 Kelvin o ponto de fusão e 373 Kelvin o ponto de ebulição, tá legal? Então a escala é mais ou menos essa aqui. Aí alguém chega para você e fala, bom, se 100 graus Celsius dá 212 graus Fahrenheit, que é justamente o ponto de ebulição, quanto dá 10 graus Celsius? Se alguém fosse tentar fazer por regra de 3, não tentem isso. Olha só, daria 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Então, 10 graus Celsius corresponderia a uma temperatura F, certo? Aí multiplicaria cruzado, daria que F é igual a 10 vezes 212 dividido por 100, né? 100F é igual a 10 vezes 212. Cortaria aqui e aqui, 212 dividido por 10, daria 21,2 Fahrenheit. Porém, isso está errado. E de cara, a gente vê que está errado porque 10 graus Celsius é um pouquinho acima da temperatura de fusão da água. 21,2 Fahrenheit obrigatoriamente é abaixo, porque 32 é o ponto de fusão. Então a gente já vê que isso está errado. E a gente já imaginava que fosse dar errado. Mais interessante que essa fórmula de conversão, que é onde eu deveria colocar esses valores para calcular, ela nasce da regra de 3, sim. E agora vamos lá por que e como é isso. Então vamos lá. Para a gente usar a regra de 3 nesse caso, a gente tem que pensar sempre em coisas proporcionais. A regra de 3 só pode ser usada naquele raciocínio de que se algo dobra, a outra grandeza também dobra. Se uma grandeza divide por 2, a outra grandeza também divide por 2. A gente já viu que aqui não vale porque ela dividiu por 10 e a outra não divide por 10. Porém, se você analisar isso aqui como sendo, vamos imaginar esses 3 termômetros aqui, isso aqui é uma parte proporcional disso aqui. Então, se aqui eu disser que eu tenho metade dessa distância aqui eu também terei metade dessa distância e aqui eu terei também metade dessa distância. Então, eu posso dizer que essa distância total corresponde a essa distância total, assim como uma distância até uma certa temperatura C em graus Celsius é igual a essa distância até uma temperatura F em graus Fahrenheit, que é igual a essa distância até uma certa temperatura Kelvin. Eu vou focar entre grau Celsius e grau Fahrenheit. O Kelvin depois sai de uma forma mais fácil. Olha só, eu vou fazer que isso aqui, ou seja, C menos 0 é essa distância. Então, C menos 0 corresponde a F menos 32, esse pedacinho, tá? A F menos 32,
Assim como o total, esse total aqui, ou seja, 100 menos 0, corresponde a 212 menos 32, que é esse pedaço todo aqui. 212 menos 32. Vamos montar a regra de 3? A regra de 3, basicamente, você coloca um sobre o outro e diz que é igual a um sobre o outro. O multiplicar cruzado significa que aqui eu tenho uma fração igual a outra fração. Uma razão igual a outra razão. C menos 0 é o próprio C. 100 menos 0 é o próprio 100. F menos 32 não tem muito o que fazer. E aqui 212 menos 32 dá 180. Se a gente multiplicar por 20 dos dois lados, a gente vai ver que 20C sobre 100 vai cortar o 20 com C e vai ficar 5 embaixo. Então isso aqui deriva que C sobre 5 é igual a F menos 32 vezes 20 sobre 180. 20, vou até fazer aqui, ó, 20, botar entre parênteses, sobre 180. Aqui eu também multipliquei por 20 para fazer aquele corte aqui e dar 5, né? Então aqui eu posso cortar direto, aqui dá 1 e aqui dá 9. F menos 32 sobre 9. Olha só, essa é justamente a fórmula que nos ensinam na física. É daí que sai. É de uma regra de 3, porém você não pode aplicar a regra de 3 direto no valor da temperatura, mas sim nesta variação de temperatura em relação a essa, perante essa relação aqui, que a gente conhece, versus essa. E agora em relação ao Kelvin, é muito parecido, porque se aqui eu tivesse feito C menos 0, é correspondente a F menos 32, que é correspondente a K menos 273, e aqui embaixo seria 373 menos 273. Errei. 373 menos 273. Isso aqui embaixo daria, eu vou jogar aqui embaixo, tá bom? Que é K menos 273 sobre 100. Que fazendo aquela multiplicação por 20 aqui, ia dar também sobre 5. Então, que é igual a K menos 273 sobre 5. Isso se eu quiser a fórmula completa de conversão. Mas, por exemplo, eu quisesse só a conversão entre Celsius, graus Celsius e Kelvin, é só esquecer isso aqui. C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5, ou seja, esquece o 5 também, é que o grau Celsius é igual a Kelvin menos 273, que é outra fórmula mais fácil que a gente aprende para converter grau Celsius para Kelvin. E agora respondendo a pergunta. Então vamos lá, vamos fazer aqui. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Ele quer saber 10 graus, então 10 sobre 5, 10 graus Celsius, é igual a F menos 32 sobre 9. Aqui corta, dá 2, aqui corta, dá 1. Então fica aqui F menos 32, multiplicando cruzado, né? É igual a 2 vezes 9, 18. Então qual é a temperatura? Em Fahrenheit é igual a 18 mais 32, que é igual a 50 graus Fahrenheit. Então aqui a resposta eu vou colocar em vermelho, 50 graus Fahrenheit. Ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que seja uma curiosidade interessante e que isso vale para várias questões de proporcionalidade que você pode usar a regra de 3, sempre tomando esse cuidado. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative também as notificações para você ser avisado de novos vídeos legais, interessantes e que tentam destrinchar determinadas coisas que às vezes a gente aprende só por alto. Tá ok? Eu vou também deixar sempre a indicação de alguns vídeos aqui para vocês darem uma olhada. Um grande abraço!